É impressão minha ou os melhores momentos da vida são os inesperados? Bom, talvez. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito curioso quando a gente vai pensar que talvez os melhores momentos da vida realmente sejam aqueles que não têm aviso, né? Que não são planejados. E isso é um fenômeno extremamente curioso, mas que parece ter um fundo de verdade muito grande, né? Essa ideia de que os momentos inesperados, né, eles são os melhores, essa ideia ela vai ao encontro de uma outra ideia que traz justamente que os momentos mais marcantes da vida eles não chegam com aviso, né? E é muito curioso a gente pensar nisso, por quê? Porque talvez o fato de serem os melhores momentos ou não, aí necessariamente depende de muitos outros fatores, né? Que muitas vezes são pessoais, tem vários outros critérios que a gente pode usar para dizer se um momento foi o melhor ou não. Mas quando a gente fala sobre serem os momentos mais marcantes, é, talvez a gente tenha uma explicação melhor para isso, né? É muito curioso, né, quando a gente vai resgatar na nossa memória e a gente faz talvez uma leitura em relação ao nosso passado, à nossa caminhada, e a gente vira e mexe se depara realmente com memórias que nos trazem aquela nostalgia boa e a gente lembra de momentos, de experiências, de rolés, enfim, de fatos e acontecimentos que surgiram absolutamente sem nenhum planejamento, mas que tiveram bons frutos, né? Frutos que a gente olha e a gente se sente bem ao lembrar disso. E talvez o fato, justamente desses momentos serem mais marcantes em nossa memória, talvez seja justamente pelo fato de que eles foram imprevisíveis, né? Existe um fenômeno que é o fenômeno da própria relação de ansiedade, né, de expectativa em relação a algum programa, e que muitas vezes, quando essa expectativa atravessa a experiência como um todo, ela pode vir a prejudicar muitas vezes o resultado dessa experiência. Para quem já me acompanha há um tempo aqui nesse canal, sabe que eu trago muitas vezes essa relação que existe entre expectativa versus realidade e que existe uma linha teórica muito bem conhecida que traz justamente essa ideia de que a frustração ela é derivada de você criar uma expectativa, né? Então, em relação a isso, muitas pessoas defendem que talvez um dos segredos da vida seja a gente conseguir criar a menos expectativa possível, justamente para que a gente não gere decepção e naturalmente frustração também, né? Justamente porque a frustração ela viria como uma quebra de expectativa e naturalmente, se a gente não tem expectativa prévia sobre alguma coisa, é impossível que a gente se frustre, né? Então, nesse sentido, olhando para uma questão mais lógica, assim, é extraordinário porque parece realmente ser uma conta fechada e não ter para onde fugir. Agora, como vocês bem sabem, esse canal aqui é sobre nenhuma certeza e que as coisas são um pouco mais complexas, é claro que na vida prática e na vida cotidiana é muito difícil que a gente consiga fazer isso com uma certa totalidade, né? Até porque nós somos seres humanos e seres humanos criam expectativas porque são muitas vezes expectativas derivadas de fatores emocionais, né? Então nós somos seres que temos emoções, sentimentos e todo esse conjunto, né, de fatores acabam trazendo em nós aí essa questão de criar expectativa mesmo que a gente não queira, né? É por isso que eu sempre falo que essas questões mais conceituais de dicas e exercícios para a vida, eles são constantes e pequenos exercícios que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia, né? Que não é simplesmente a gente querer virar uma chave e necessariamente a gente vai acordar já isento de qualquer tipo de expectativa, né? Eu acho isso um pouco irreal, né? Mas eu acho que sim é possível a gente ir, talvez, através de pequenos e constantes exercícios, a gente ir treinando a nossa mente para criar menos expectativas possíveis, ou então expectativas mais reais, né? Por quê? Porque quando a gente vai observar o comportamento de muitas pessoas, talvez até de nós mesmos, né, muitas vezes, a gente observa que programas que poderiam ser muito bons de forma isolada, se nós analisássemos só o programa em si, muitas vezes eles são realmente estragados por nós mesmos, na nossa própria interpretação
justamente porque a gente faz a comparação do que ele foi em si com aquilo que a gente esperava que ele fosse. E aí, essa comparação, naturalmente, vai nos trazer algum nível de frustração, de decepção, de tristeza, mas que se a gente for olhar, é realmente nossa responsabilidade de ter criado na nossa mente um roteiro que não necessariamente iria corresponder com a coisa como acontece, né? E aí, muitas vezes, a gente desperdiça a chance de poder extrair boas experiências e bons frutos de muitos episódios na nossa vida, justamente porque a gente já vem com uma ideia pré-estabelecida do que ele deveria ser. Quanto que, na verdade, a gente não tem controle sobre esses episódios, sobre todas as outras variáveis que podem vir a atravessar esses momentos. E aí, isso serve para eventos, isso serve para pessoas, para relacionamentos, para qualquer episódio que envolva a nossa vida e outras variáveis, talvez seja mais prudente para nós, quando a gente está falando sobre qualidade de vida, realização, bem-estar e felicidade, talvez seja mais prudente que a gente realmente tenha essa mentalidade de não criar expectativa no sentido de não esperar que uma coisa seja nada além do que ela necessariamente pode ser, né? E aí talvez o mais interessante seja justamente a gente fazer o contrário, né? Que é a gente depositar grande parte da nossa energia não na criação de um roteiro antes do evento, mas sim de uma interpretação de tentar colher bons frutos e observar pontos positivos nessas experiências. É por isso que quando a gente fala sobre eventos marcantes assim na vida de uma pessoa, né? Então, talvez datas comemorativas, eventos únicos como talvez um casamento, uma formatura, enfim, alguns momentos que são muito pontuais, é muito comum que a gente tenha algo de muito especial nesses eventos, que é o próprio significado deles, né? Poxa, a pessoa está realmente casando, ela está se formando, ela está ali. Aquilo, muitas vezes, é simplesmente uma comemoração que simboliza o que foi todo o processo, né? Que simboliza algo maior. E não necessariamente é o algo maior como um todo. Mas muitas vezes a gente vê pessoas que se decepcionam, que dizem que foi horrível, que alguma coisa específica estragou todo aquele evento, muitas vezes porque a gente criou uma série de pré-requisitos, de condições que precisariam ser cumpridas para que aquele evento seja dito como sendo bom, como sendo satisfatório. E isso é uma grande armadilha, né? Porque muitas vezes várias outras coisas extraordinárias acontecem, mas se uma ou duas coisas fogem do seu esperado, daquilo que você colocou como sendo um critério necessário, você pode observar sobre a ótica de que aquilo foi um total fracasso, quando que na verdade não foi, né? Então, fazer essa análise justa sobre como as coisas foram, o que foi bom, o que talvez não foi tão bom, mas ao mesmo tempo era algo que poderia vir a acontecer por serem variáveis que a gente não controla, talvez seja uma forma mais justa de se analisar as coisas e de preservar para dentro de nós essas boas memórias. E primeiramente, claro, né, a boa leitura de que esses momentos foram bons. Porque talvez o maior senso de honestidade realmente intelectual e moral, né, seja de analisar as coisas friamente para que elas simplesmente sejam interpretadas como elas de fato são, e não como elas deveriam ser dentro da nossa própria expectativa, né? E aí, eu acho que talvez os momentos mais marcantes da vida sejam aqueles que chegam sem aviso, justamente porque a partir do momento em que a gente não tem nenhum tipo de expectativa, nenhum tipo de planejamento, a gente está completamente isento dessas armadilhas da expectativa. E é por isso que talvez eles sejam extremamente satisfatórios. É por isso que talvez eles sejam realmente mais marcantes. Justamente porque nós estamos sem nenhuma expectativa, completamente dentro da nossa vida cotidiana comum. E aí chegam momentos, experiências, pessoas, de uma forma completamente inesperada e nos surpreendem positivamente porque nós já não tínhamos nenhuma expectativa mesmo, né? Então, talvez uma das explicações possíveis do porquê esses momentos marcantes muitas vezes são os que chegam sem aviso, talvez seja justamente porque nós não tínhamos expectativa nenhuma e, consequentemente, não criamos para nós mesmos nenhuma armadilha que pudesse prejudicar os eventos, assim como acontece com viagens que a gente planeja, com eventos que a gente planeja, porque ao planejar você cria sim muitas expectativas e cria uma série de condições que precisam ser cumpridas para que aquele evento seja dito como bom
ou como tendo sido um grande sucesso. Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu sou realmente muito grato a cada um de vocês que fica aqui até o final do vídeo, que me assiste, que me acompanha. São mais de 10 minutos de reflexão. Então, toda a minha gratidão. Eu peço que se estiver gostando, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixa o like, comente. Eu adoro a interação de vocês no comentário. Compartilha se achar que essa mensagem pode ser importante para alguém. E no mais, toda a minha gratidão. Até o próximo vídeo.